Boa noite, pessoal. Eduardo Veronese, Vila Velha, Espírito Santo. Sexta-feira de Páscoa, né? Comemorando aí a Páscoa, que na verdade é Pessah, né? Do hebraico, quer dizer passagem. Nós sabemos que Deus manda passar o sangue ali nas vergas e nos umbrais das portas, que o anjo da morte ia passar. Quando ele visse o sangue, ele ia passar por cima, ou seja, ele não ia matar nenhuma pessoa, nenhum primogênito nas casas que tivesse aquela marca nas portas. Então, por isso que é Páscoa, a passagem. O anjo passou por cima e não matou os primogênitos dos hebreus ou dos israelitas lá na terra de Gósen, no Egito. Mas vamos lá. Vamos falar sobre um tema aqui bem interessante, que essa semana eu fui tomar um café com um casal de amigos e eu estava com um tema na mente e de repente Deus me mostrou esse tema aqui que a gente até debateu um pouquinho lá. Então vamos lá. É bem provável que mesmo que você não seja cristão, mas já tenha não seja cristão, não aceitou ainda seguir os passos de Cristo, ou seja, a sua doutrina, o cristianismo, mas você já deve ter ouvido falar sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, né, lá no passado, ao qual Deus destruiu as duas com fogo e enxofre, com saraivas de fogo e enxofre. Por que Deus fez isso? Porque o comportamento daquela civilização, ele era terrível. Ali havia homossexualidade, ali havia lesbianismo, ali havia adultério, ali havia bebedeira, ali havia todo tipo de orgias sexuais e fraudes, roubos, matanças, homicídios, ou seja, isso cheirou mal diante das narinas do Senhor. E o Senhor, ele viu o comportamento sexual, moral, social desse povo e aquilo o desagradou. E ele disse que mataria todos os moradores daquelas duas cidades. Então, você já deve ter ouvido falar sobre essa história, sobre esse fato. Lá em Levítico 16, no versos 5 e 6, diz assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Olha só, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando os homens, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir a sua nudez, porque eu sou o Senhor. Olha que interessante essa passagem, e eu vou falar sobre perversão sexual. O tema para nós hoje é que o mundo está em uma total perversão, mas uma das perversões piores que o mundo está vivendo na atualidade. A gente fala de Sodoma e Gomorra, né? Mas na atualidade, na minha visão, na minha interpretação, nós estamos vivendo uma perversão sexual, moral, patriótica, cívica, política, religiosa, pior, muito pior do que naquela época. Deus, ele tem um costume de agir de uma forma muito especial. Ele costuma avisar ou revelar para certas pessoas alguma atitude da qual ele irá tomar. Ele tem esse costume. Ele fez assim com Abraão. Ele avisou Abraão que ele e Sara, embora estivessem em estados avançados de idade, que eles teriam um filho, e que esse filho seria o filho da promessa. Ele avisou, ele revelou. Só que Sara riu e Abraão também riu. Mas Deus, como é o Deus Todo-Poderoso, né, sabia o que estava falando e sabe. Bom, eles não souberam aproveitar, principalmente Sara, pega Agar, a sua serva, e bota para deitar-se com Abraão. Aí começa todo o problema, porque há uma perversão aí. Há uma perversão. Ela usa Agar como barriga de aluguel, na verdade, para deitar-se com seu marido, para engravidar do seu marido e tomar esse filho de Agar como se fosse seu.
alguma coisa aí está errada. Mas aconteceu assim. Bom, com a questão de Sodoma e Gomorra também foi a mesma coisa. Deus manda os anjos lá na casa de Ló e avisa para Ló: olha, nós vamos destruir, nós estamos indo a caminho de destruir aquelas duas cidades. Ló, sabendo, Abraão, melhor dizendo, Abraão sabendo que Ló estava morando em Sodoma ali, naquela região, Abraão sabendo, eles vão a Abraão faz um cozido, manda fazer, prepara esse cozido, aí Abraão ali fica ali cozinhando, batendo papo, ali é revelado que eles vão ter um filho, Sara ri, aquele negócio todo, e aí o que acontece? Abraão, sabendo que Ló está lá, ele fala assim, mas peraí, e se tiver 50 justos naquela cidade? Vocês vão matar os justos juntamente com os ímpios? Não, jamais faremos isso. Mas dos 50, se tirar 5, tiver 45, e aí começa aquele diálogo, e aquela coisa maravilhosa, lá em Gênesis 18, e ali você vai vendo essa questão, essa narrativa. Mas aí o que eu quero chamar a atenção para nós nesta live, que a desobediência à lei divina, lá no passado e também no presente, ela traz um resultado terrível de juízos pesados da parte do nosso grande juiz, o nosso Deus e Senhor. Primeiro, perversão sexual. Rúben, primogênito de Jacó, com direito à primogenitura, de herdar tudo do pai, sucessão, ser o principal da casa, ter o direito de forma duplicada em relação aos demais irmãos. Mas o que acontece com Rúben? Ele deita-se com a concubina do seu pai, ele tem relações sexuais com uma das mulheres do seu pai, né? Ou seja, concubina tem vários significados de concubina, mas naquela época tinha grande variedade de concubina, mas a mais comum que era usada naquela época era que a concubina era uma serva ou uma escrava e de propriedade do seu senhor, principalmente para ter relações sexuais com ele. E era o que aconteceu. Ele tinha a esposa legítima e tinha, entre aspas, uma segunda esposa. Ele amava a legítima e desprezava a outra, no caso aí, né, a concubina. Mas geralmente o que acontecia? Esta concubina gerava filhos e aí ia ter uma nova família. E aí iríamos ter problemas, conflitos entre os filhos da concubina e os filhos da legítima. E você conhece bem a história, né? Então Rúben tem relações sexuais com ela. E qual o juízo pesado de Deus sobre Rúben? Ele perde o direito da primogenitura. Gênesis 35, 22. E aconteceu o quê? Habitando Israel, que é Jacó, naquela terra, foi Rúben, e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Qual foi o pecado de Rúben? Teve relação sexual com a mulher de seu pai. Levítico 18, 8. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. Ou seja, não terás relações sexuais com a mulher do teu pai. Isso é pecado. Deuteronômio 21, do 15 ao 17. Quando um homem, sobre a primogenitura, quando um homem tiver duas mulheres, uma quem ama, a legítima, no caso Abraão, Sara, e a outra quem despreza, a escrava, a concubina, né, Agar, a desprezada, lhe derem filho, as duas lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, da concubina, será que no dia em que fizer herdar os seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, da legítima, porque vai ter que preferir o primogênito que foi dado pela desprezada. Olha só como é que é complicado isso aí. Neste caso, o pai, o homem, terá que reconhecer o primogênito
da concubina, da desprezada, e dará uma porção dobrada de tudo quanto ele tiver. O primogênito tinha esse direito. A comida era uma porção dobrada, a herança era uma porção dobrada, ele era o sucessor, o cabeça da família, ele que daria agora as ordens na família, porquanto aquele é o princípio da sua força. O primogênito era o princípio da força do homem, e o direito da primogenitura era do primogênito, o primeiro filho a nascer. Então, para você entender isso aí, Rúben perde o direito da primogenitura do seu pai, Jacó. Por quê? Porque deitou-se com a mulher do seu pai. Perversão sexual. Aminon, filho do rei Davi, irmão de Absalão. Ele era filho do rei Davi e se apaixonou por sua meia-irmã, sua irmã Tamar, que era pura, que era virgem. Ele ouve o conselho de um amigo, amigo da onça, e prepara uma forma de estuprar e possuir sexualmente a sua irmã. Assim que ele consegue, que ele a estupra, que ele tem relações sexuais com ela, embora ela não quisesse, ele a estupra à força, que ele é bem mais forte do que ela, e aí ele a repudia, ele passa a odiá-la. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a, e angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma. Ou seja, para Aminon estava dificultoso ele fazer alguma coisa para conquistá-la e ter relações sexuais com ela. Mas ele usa do ardil, né, instruído por seu amigo da onça, e ele, inclusive, pede a participação do pai sem o pai saber, né? E o pai manda a filha para ir para as garras do lobo, para o covil. Como resultado dessa violação da lei de Deus, Absalão ficou muito irado por ele ter estuprado a irmã, e ele esperou o momento certo, a poeira baixar, 2 ou 3 anos, e armou uma forma acilada de matar o seu próprio irmão, vingando a irmã. E o pai novamente é usado sem saber, porque ele chega para o pai, fala que vai dar uma festa, convida e pede para convidar o seu irmão, e pede ao seu servo para embebedá-lo, deixar ele bem embriagado e depois matá-lo. Qual foi o pecado de Aminon? Estuprou a sua irmã. A Bíblia fala incesto, né? Aí o Levítico 18:9 diz assim, ó: a nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha da tua mãe, nascida em sua casa ou fora de sua casa, a sua nudez não descobrirá. Ou seja, não terá relações sexuais, desejos sexuais com a sua irmã, mesmo que seja por parte de pai, ou mesmo que seja por parte de mãe, ou mesmo que seja ambos. Irmã legítima, biológica, é pecado. Judá, aí vem aonde eu tomei aquele café gostoso com os amigos e entrou nessa questão. Judá era um dos filhos de Jacó, que depois Deus mudou o nome dele para Israel. E Judá tinha 3 filhos, Onã e Selá. O primogênito. Ele contrata uma mulher, com o pai da mulher, da menina, para se casar, um contrato de casamento para o seu filho. E casa-se com Tamar. Olha, é outra Tamar. Na Bíblia, em toda a Bíblia, só existe 2 personagens chamados pelo nome de Tamar. A primeira que eu falei, filha de Davi, que o seu irmão a estupra, e essa Tamar, que casa-se com o primogênito de Judá. Bom, Tamar era perverso. Tamar espancava, batia, era prostituto, ele saía com várias mulheres. E o que acontece? Ele não andava nos caminhos do Senhor. E ele tem uma briga feia com o seu pai, e ele cai, bate a cabeça, traumatismo craniano e morre. E aí, qual é a tradição e qual é a lei? O filho seguinte deveria casar-se com ela, com a viúva do seu irmão, para dar sequência à linhagem do seu irmão. Ou seja, Onã, seu pai o fala para casar-se com Tamar, para ele dar sequência à linhagem deles. Só que Onã
egoísta ou não sabia que ele casando-se com Tamar, e casou, obedeceu o pai, só que se ela gerasse um filho dele, esse filho não seria dele, seria igual o caso de Sara lá, esse filho não seria dele, seria como se fosse filho legítimo de o primogênito. Então, a primogenitura não seria de Onã, passaria para o filho dele com Tamar, o filho que seria de Ou seja, esse filho teria todos os direitos que teria e não ele. Então, gera um pouco de egoísmo aí, de desobediência à lei de Deus. Então, na hora da relação sexual com Tamar, ele estava ali tendo a relação sexual, ele retirava o pênis e ejaculava em terra ou fora da vagina e não gerava filhos. E com isso, ele também morre. Olha o juízo de Deus. Morre desobediente, rebelde, adúltero, agressivo, violento com a mulher, né? E aí morre. Onã também morre. E aí Judá, o sogro de Tamar, fala: olha, vá para a casa dos teus pais, fica lá um tempo como viúva, quietinha, se preserva, e quando Selá atingir a idade de casar-se, ele casará contigo. Só que Judá parece ter esquecido-se disso. E Selá cresce, vira adulto, da idade de casamento. E aí o que acontece? Ela fica sabendo que Judá vai tosquear as ovelhas dele próximo da cidade dela. Ela tira a roupa da viuvez, do luto, troca de roupa e tapa o rosto, a cabeça com um véu, para não ser reconhecida por ele. E aí ele tem relações sexuais com a sua própria nora. Mas na visão dele, no pensamento dele, ele estava tendo relações sexuais com uma prostituta. Gênesis 38, verso 5 e 8. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita a descendência do teu irmão. Se chama lei do levirato. Essa palavra levirato, numa das traduções originais, vem do latim levir, que quer dizer cunhado. Então, levirato, cunhado. Então, casa-se com seu cunhado. Quais os pecados, então, que foram praticados por Judá e Onã? Por Judá, ele viu a nudez da sua nora. Embora não soubesse que era sua nora, ele viu a nudez da sua nora, teve relações sexuais com ela e a engravidou, colocando ela em risco de ser até apedrejada e morta pelo crime de adultério. E Onã, desobediência à lei do levirato e egoísmo extremo, né, em não fazer com que a sua esposa, a mulher, gerasse filhos, o que era uma vergonha, um opróbio para a mulher naquela época e ainda o em alguns casos até hoje. Só que nessa época tinha prostitutas verdadeiras, literais, aquelas que vendiam o seu corpo por dinheiro. E tinha as prostitutas cultuais. O que é uma prostituta cultual? Ela também é chamada de prostituta sagrada. Ok? Prostituta cultual ou prostituta sagrada. Como assim, Veronese? Ou seja, eram mulheres comuns ou sacerdotisas que faziam ou praticavam sexo com um ritual litúrgico com uma ligação à religião. Então, o homem que procurava essa mulher, ou a mulher que procurava um homem, o que acontecia? O objetivo era ser abençoado para, de repente, ter fertilidade. O Senhor abrir a sua madre e o engravidar. Uma das situações. Tá? A prostituta ou prostituto cultual. Mas havia outras espécies de prostitutas. Para nós encerrarmos, para a live já está ficando grande, lá no Novo Testamento, vamos para o Novo Testamento? Até agora eu falei do Antigo. Herodes Antipas ou só Herodes? Herodes estava comemorando o aniversário do seu nascimento, rei Herodes. Quando Salomé, filha do seu irmão, ou seja, sua sobrinha, seu irmão Herodes Filipe, ou somente Filipes, com Herodias, sua cunhada, fez uma exibição de dança tão sensual que chamou e atraiu tanta atenção dele, seu tio, como também dos seus convidados. E na primeira oportunidade que ele se aproximou dela ou ela dele, ele falou assim: ó,
Vou falar com as minhas palavras. Minha sobrinha, pede o que queres, até a metade do meu reino que eu lhe darei. Ela, instruída por sua mãe, fala: tio, estou falando com as minhas palavras, tio, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Ele fica, e agora? Ele não pode retroagir, ele não pode voltar atrás. Ele não queria, mas teve que fazer. Manda um algoz, um carrasco lá no cárcere, matar e degolar João Batista e traz a cabeça dele numa bandeja, e ela pega e entrega para sua mãe. Por quê? Porque João Batista o repreendeu, porque ele estava em ato de adultério, ele estava tendo um caso com a irmã, com a sua cunhada, casada com seu irmão. Entendeu a jogada? Então, perversão sexual. Ok? Então, qual o pecado do rei Herodes? A nudez da mulher do teu irmão não descobrirás. É a nudez do teu irmão. Ou seja, estes foram as perversões sexuais aos quais eu coloquei para vocês. Primeiro, nós falamos aqui na perversão sobre o caso lá atrás no Antigo Testamento de três personagens que perverteram-se, né? A gente poderia até também citar mais as filhas de Ló, né? A mais velha, aí vem os amonitas, os moabitas. Por quê? Porque elas o embebedam, né? Para fazer com que o pai tenha uma linhagem, seus descendentes. As duas filhas de Ló, porque a mulher morreu. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, vimos o pecado de Rúben. Ele deita-se com a mulher do seu pai, né? Gente, como isso tem acontecido na atualidade, hein? Eu, durante esses meus 57 anos de vida, já vi o cara começar a namorar a filha e, de repente, acabar ficando com a sogra. E o inverso também é verdadeiro. Eu já vi conheci casos, do camarada namorar a primeira irmã mais velha, depois ele passar para a segunda, a do meio, e depois ele passar para a terceira e se casar com a terceira. Ou seja, todas as três irmãs passaram por sua mão. E tantos outros casos, tá? Tantos outros casos. Então nós vimos o caso de Rúben, o primogênito, né? Que perde a primogenitura. Nós vimos o caso de Aminon, que estupra a sua própria irmã, ou meia-irmã, que é somente irmã por parte de pai. Mas aí vem o homicídio, porque também Absalão, seu outro irmão, o mata. Vingança por ter estuprado Tamar. Depois Judá. Judá é uma história maravilhosa, porque traz vários ensinamentos, várias reflexões, porque uma hora ele condena, ele obriga o filho a casar-se, casa. Depois ele condena, ele quer apedrejar a nora, mas aí ela tem o ardil que ela guarda alguns penhores dele para provar de que ela não se prostituiu, de que ela não era prostituta, e que quem era verdadeiramente prostituto era o seu sogro, Judá. Então quem teria que morrer ali, na minha visão, na minha interpretação, não seria ela, Tamar, mas sim Judá. Mas é isso aí, gente. Então hoje tem umas loucuras acontecendo, né? Do trisal, ou tribal, na época eu era criança, era menor atroz, ou seja, sexos a três. Então hoje tem o cara que casa com a mulher, mas para ele ter relação com ela e ter ereção, ele tem que contratar uma outra pessoa para estar relacionando sexualmente com a mulher, e ele tem que ficar olhando para depois entrar na relação. Então a perversão, ela é total nos nossos dias. Mulher com mulher, homem com homem, trios, quartetos, quintetos, sextetos, ou seja, a perversão hoje ela é total e geral. Estamos pior do que nos tempos de Sodoma e de Gomorra. E aí vem uma advertência para mim e para você. Será que Deus também não está vendo tudo isso e vai chegar um certo momento em que isso vai cheirar tão mal diante das suas narinas que ele também não pode fazer descer fogo do céu e destruir nações e nações? É para você pensar e é para você refletir. Que Deus abençoe. Uma boa noite e sexta-feira de Páscoa a todos. Bom final de semana.